Vamos falar sobre as coisinhas dos idosos? Neste canal, eu abordo o assunto todo voltado para os 60 a mais, principalmente os 70 e 80 e 90, aqueles idosos que já estão mais caseiros, mais debilitados, dependendo de uma outra pessoa. Prazer, sou Adriana Bastos, sou educadora física. Aqui a gente também aborda assuntos interessantes como este e principalmente a atividade física voltado para o tipo do seu idoso, né? Falamos sobre idoso sedentário, idoso ativo, o super idoso, né? E hoje nós vamos abordar sobre o assunto voltado para os cuidados das coisinhas dos idosos, né? A gente sabe que precisamos ter responsabilidade com aquele idoso, principalmente quem estiver à frente dessa batalha. Vamos começar com o assunto dos remédios, né? Como que é a maneira mais correta de você estar se organizando com os medicamentos dos idosos? Procure ter uma pastinha, né? Em R$ 1,99, em lojinhas aí que vende coisinhas mais baratas, a gente consegue encontrar aquelas pastinhas sanfoninha, né? Compre uma pastinha dessa para deixar toda a documentação do seu idoso lá. Vai desde receita médica, um bilhete de alguém, um recado para alguém que deixou sobre um idoso ali. Você tem uma organização mensal sobre a questão daquele idoso, né? O problema do medicamento. Muita gente não se organiza com os medicamentos e até mesmo quem está tratando do idoso acaba se confundindo em ver qual medicamento foi dado, se foi dado ou não foi dado. Então, existem algumas estratégias para a gente estar organizando essa questão dos medicamentos. Uma que eu uso muito, com muita frequência, e que eu vejo que muitos alunos acabam tendo também esse tipo de organização, é uma planilha. E aí aqui a gente está falando para o pessoal que não tem, de repente, um computador para que possa ser feito isso. Não tem problema, essa planilha você pode fazer em um caderno espiral, você coloca ali todos os dados do medicamento, para que o medicamento para que serve, o tempo que iniciou, o tempo que irá terminar, quantos comprimidos irá terminar. É uma questão de capricho e cuidado e zelo para essa organização. Você consegue, sim, administrar a questão dos horários também. Você consegue colocar em um recipiente, para quem é muito organizado, você consegue colocar em um recipiente que existe nessas lojinhas assim de R$ 1,99 também tem para comprar. Você coloca, tem um recipiente que tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem a semana toda. E o que você faz? Você pega um dia da semana, suponhamos que você escolheu o domingo para organizar esses remédios. Você irá colocar nessas caixinhas de segunda-feira quantos remédios, de terça quantos remédios, de quarta quantos remédios, e assim sucessivamente. Você consegue ter uma melhor organização, até mesmo para você que está sendo responsável por esse idoso, e não ficar em dúvidas se deu o remédio ou não deu o remédio, né? Outra maneira que é um pouquinho mais complicado, de repente, se esse idoso é uma casa que não tem muita gente, que é só, de repente, o cuidador e o idoso, passa a ser um pouco mais fácil de administrar dessa maneira. É até uma maneira que eu costumo colocar os meus suplementos. Eu escolhi uma prateleira, onde eu coloco suplementos na ponta da prateleira. E assim que eu tomo um suplemento, né, no caso aí do idoso, assim que a pessoa responsável pelo idoso der esse medicamento para o idoso, ele arrasta essa caixinha para o fundo. Isso significa que o que está na frente ainda não foi dado e os que estão no fundo foi dado. É uma maneira também interessante de alinhar esse medicamento, tá? Se você tem alguma outra ideia ou faz alguma outra prática, conta aqui, por favor, compartilha com a gente essa informação que é muito importante para a gente divulgar esses truques do dia a dia, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Falamos dos medicamentos, agora vamos para os documentos. Os idosos precisam ter os documentos todos organizados. Para quem não é muito, né, dessa era tecnológica, né, porque nós, mais jovens, né, principalmente os mais jovens ainda, nós utilizamos, né, tudo virtual, né, o meu CPF é virtual, meu RG é virtual, minha carteira de habilitação, tudo ali, né, a gente tem um aplicativo de fácil acesso. Mas é interessante que para o idoso ele tenha uma caixinha ou tenha uma pastinha onde é colocado todos os documentos originais. É preciso ter essa caixinha dos documentos originais, tá? Mas, para que não perca, você coloca essa caixinha dos documentos originais em lugar bem reservado e deixe à frente para qualquer pessoa que em uma emergência possa estar utilizando, de repente,
o xerox de todos os documentos. Então, faça uma pastinha. Existem nessas papelarias aquelas pastinhas transparentes, tipo uma capinha, assim, de uma folhinha só. Você coloca tudo, tira o xerox dos documentos, né? Grampeia ou coloca um clipe e coloca nessa pastinha emplastificadinha, bem guardadinha, para que em uma emergência todos saibam que ali nessa pasta está todo o histórico do idoso. Também pode ser colocado nessa pastinha o xerox das receitas, dos medicamentos que esse idoso toma. Pode ser colocado os avisos importantes, né? Se o idoso tem alergia de alguma coisa, se ele tem algum problema de saúde, uma pressão alta ou diabetes, ali você consegue organizar tudo para que quando em uma emergência esse idoso for atendido em algum lugar, você só passe a mão nessa pastinha, porque você sabe que ali tem tudo relacionado aos cuidados do idoso, tá bem? É uma dica muito interessante também, mas deixa assim toda a caixinha dos originais reservada em lugar mais propício, né? Nessa emergência que a pessoa irá levar o idoso, irá levar essa pastinha de xerox, chegando lá, o atendimento já vai ser ocorrido. Mas caso peçam o documento original, aí sim, como o idoso já está lá, como a documentação dele já está lá, como o histórico dele já está lá, uma outra pessoa providencia em trazer uma documentação original, caso isso seja pedido. Facilita muito, gente. Então, assim, é importante todo esse cuidado com o medicamento do idoso, né? Esse cuidado com a documentação do idoso. E aí a gente vai para um outro assunto, onde a gente vai falar a questão, eu considero até como um descaso quando chega em uma situação dessa. Veja bem, se aquele idoso está na casa dele ou está na casa de algum filho e na presença desse idoso, a documentação dele não está perto dele, é uma situação muito complicada, pois demonstra que a casa não está organizada, os filhos não estão tendo bom diálogo para resolver isso, né? Esqueci em tal lugar, está com outro irmão, isso não pode acontecer. Tudo que é relacionado do idoso tem que estar próximo ao idoso, no local que o idoso está. Os documentos do idoso têm que estar na casa que o idoso está. Caso vocês façam revezamento né? Existem muito isso, né? Hoje em dia, eu vejo isso diariamente. Um filho pega um idoso, fica um mês. Aí depois passa esse idoso no outro mês para o outro irmão. E assim vai. Nesse transporte de um idoso ir para um mês para uma casa e no mês para outra casa, verifiquem se toda a documentação está correta, se de repente esse xerox que eu dei ideia também está sendo levado, se os medicamentos estão sendo levados. Não pensem que aquele meu irmão não compra nada, não faz nada, eu não vou levar esse medicamento também, ele que compre lá. Nesse momento dessa fase do idoso, nós precisamos unir forças. Infelizmente, alguns colaboram mais do que outros. E é preciso entender isso, porque senão vai sofrer para o resto da vida. Porque a pessoa não muda. O que pode ser feito é pedir uma ajuda, né? Você pedir uma colaboração a mais para essa pessoa que costuma fazer menos, né? E aí você tem o direito de ter a resposta que sim ou que não, né? Mas pelo menos foi pedido, né? Eu acho que quando a gente resolve tudo no bom senso, tudo na educação, tudo no equilíbrio, facilita muito a vida do idoso. E aí, com esse transporte de idoso para lá, idoso para cá, muitas vezes a própria família esquece de mandar tudo que é correto do idoso para outra casa. Às vezes por esquecimento mesmo, às vezes por uma vontadezinha de dar um castiguinho no outro irmão, né? Para que ele que se vire lá. Mas a gente precisa entender que é apenas o idoso que passa a ser prejudicado com essas posturas infantis dos filhos, não é? E aí a gente pode, né, falar que os irmãos têm aquela criação desde a infância, né? Cada um tem um jeito, né? Cada um pensa dos pais de um jeito, né? Uns acham que são mais amados, outros menos amados, né? As pessoas acreditam que um filho é mais protegido do que o outro. Às vezes isso é até verdade, né? Sabemos que aquela mãe que se preocupa com aquele determinado filho é o filho que mais dá problema, é o filho que mais dá dor de cabeça. Então os outros irmãos não entendem que essa mãe está apenas mais preocupada com esse filho que é menos
né, menos capaz que os outros, e aí julgam que isso é um amor maior por um do que um amor maior por outro, e aí a gente tem que ter esse equilíbrio, essa inteligência, essa maneira de pensar diferente nessa situação desse idoso mais idoso, né, o idoso mais acamado, onde ele está dependendo da organização dos filhos e dependendo da boa vontade dos filhos, né? Falando da parte dessa documentação, vou tocar no assunto aqui que é muito delicado, é muito complicado, e eu acredito que se os filhos forem falar sobre isso, ocorrem muitas discórdias entre os filhos, que é o famoso cartão do idoso. Acredito aqui que vocês aí que estão assistindo pararam, respiraram, refletiram e pensaram: puxa vida, o que será que ela vai falar sobre o cartão do idoso? E a questão é: o cartão do idoso é do idoso. Simples assim. Então, não podemos ficar com o cartão do idoso como posse de que o cartão é meu. Tudo do cartão é voltado em prol do idoso. Existem leis que determinam e protegem isso do idoso. Então, gente, saiba que você que está com este cartão do idoso tem uma responsabilidade muito grande de proporcionar a esse idoso cuidados especiais. Tudo é cobrado. Tudo tem que ser organizado para que não haja desconfianças de outras partes. Então, você precisa esclarecer, estar à frente, um passo à frente de algum problema que possa vir a acontecer. E aqui deixo, né, a minha experiência mesmo sobre essa questão do cartão do idoso. Estou passando, né, um problema aí com a minha avó de 97 anos, né? Ela é cadeirante e já há algum tempo ela está dependendo da ajuda dos filhos. E já passamos por muitas situações, acredito que vocês também, onde a gente inicia primeiro momento com piedade daquele idoso e a gente acaba trazendo essa responsabilidade para a gente. Só que o dia a dia é árduo, o dia a dia é difícil. E se você não tiver uma inteligência emocional, um controle bem equilibrado de sensações, de emoções, se você não tiver uma inteligência, uma sabedoria para continuar com essa responsabilidade que você puxou para você mesmo, terá falhas. Então, assim, quando isso ocorrer, quando eu não aguentar mais, é preciso pedir ajuda. É preciso, pelo menos, desabafar com outros irmãos e dizer: eu não aguento mais, eu não estou aguentando. Alguém pode me ajudar? Podemos fazer uma reunião e decidir qual será a melhor maneira de organizar isso. Eu achei que eu fosse dar conta, mas eu não estou dando conta. O diálogo, gente, é libertador para evitar brigas entre os irmãos. A coisa esclarecida é fundamental para ser transparente e não criar ideias na cabeça de outros irmãos. Então, tudo que você precisar falar, pedir ajuda ou estou cuidando dessa maneira, deixe o assunto aberto para que os outros irmãos saibam sobre o que está acontecendo. Pois se lá na frente te cobrarem algo que você não comentou, como é que eles vão saber que estava sendo feito da maneira correta, sendo que na cabeça deles estava sendo feito da maneira errada? Se você não dá o esclarecimento antes de ser questionado, você não está agindo com uma transparência. E essa transparência é uma proteção para você mesmo. Eu, como neta da minha avó, eu acabei montando um grupo no WhatsApp. Essa, gente, é uma ideia fantástica que eu deixo aqui para que, como prova viva disso, nós estamos tendo e colhendo bons frutos por conta dessa minha ideia. E aqui fica a dica, né? Para que outras famílias possam, de repente, estar passando por algum problema com esse idoso e, de repente, isso é uma solução, uma ajuda para que vocês possam estar fazendo em casa. Veja bem, primeiro a gente precisa entender sobre a hierarquia. A hierarquia é pai e mãe, certo? Na falta do pai ou na falta da mãe, a hierarquia é o que ficou. Abaixo do pai e da mãe são os filhos.
Os filhos, eles têm deveres, obrigações com os pais. Abaixo dos filhos são os netos desse idoso. Então, veja bem, eu sou neta. Então, eu sei que acima de mim tem os meus tios e minha mãe. Nessa categoria, eu estou isenta de algumas coisas. Porém, por amor à minha avó, eu decidi entrar para ajudar, jamais desrespeitando, né, a posição dos meus tios e da minha mãe, pois eu estou um patamar abaixo disso. Mas como eu tenho um estudo e tenho uma cultura mais apurada do que a minha família, pois é uma família muito simples, eu entendi que se eu entrar para ajudar, eu vou ajudar a minha avó, vou ajudar os meus tios e tias a não terem problemas entre eles. Com isso, a família permanece sem discórdias, sem brigas, sem desconfianças entre eles e, com certeza, um dia, na falta da minha avó, nós teremos um enterro digno, né? Um enterro onde nós podemos não ter tido tantas mágoas, né? Não nos causamos tantas mágoas, tantas angústias. E aí a gente precisa curtir aquele momento, né, da despedida da minha avó, pois isso vai acontecer e a gente precisa estar em paz, com o coração leve entre os irmãos. Claro que muitas das vezes, quando o pai e a mãe faltam, os filhos eles acabam se afastando, porque tem outras famílias, né? Tem os trabalhos, moram em outras cidades, outros estados, e isso vai acontecendo naturalmente. Porém, naquele último momento, eu acho tão importante a família estar unida, né? Claro que nem tudo é mar de rosa, mas pelo menos evitar certos desagrados um com o outro é, durante, durante esse momento desse idoso, dessa idosa estar partindo, é fundamental para todo mundo, né? Então, eu, como neta, eu assumi essa responsabilidade, né? Eu assumi essa questão do cartão da idosa, dessa administração financeira da idosa, que é a minha avó. Porém, eu tive uma clareza muito grande em ter, antes de ter assumido isso, eu resolvi montar um grupo de WhatsApp, fácil para todo mundo montar aí, um grupo de WhatsApp, onde eu coloquei todos os meus tios, exceto o meu tio Hugo, que é um tio que tem problema, deficiência mental, e exceto a minha tia Leonora, que também tem uma deficiência mental. Os demais eu coloquei no grupo, eu tranquei esse grupo, somente eu atualizo as coisas da casa da minha avó nesse grupo. Por quê? Porque se eu abro esse grupo, as pessoas começam a falar, mas eu fiz isso, mas eu fiz mais. Aí você não fez, mas aquela vez, aquele ano, fui eu. E começa a ter uns assuntos paralelos que todo mundo fez alguma coisa, todo mundo não fez alguma coisa e não se resolve nada. Então, esse grupo é um grupo fechado, onde apenas eu falo sobre as atualizações da casa da minha avó. Somente isso. E com isso, eu, claro, que chamei um primo, né? Porque eu sou a neta mais velha e abaixo de mim é o meu primo, que também ele é estudado, ele tem o seu próprio negócio, é um primo que tem um esclarecimento legal da vida, né? Tem o seu dinheiro, tem o seu trabalho, tem o seu sustento, é bem sucedido. Então, assim, eu chamei ele como um apoio para que eu pudesse ter esse apoio masculino, sim. Temos esses preconceitos ainda, né? Que a mulher não tem tanta voz assim, não tem problema. Eu fui inteligente em chamar o apoio de um primo, onde nós dois estamos alinhados com o mesmo caminho para cuidar da minha avó. E eu estou mais próxima à minha avó e o meu primo está um pouco mais longe, mas ele sempre está atualizado com as situações, né? Vem de vez em quando para cá. E aí nós vamos tocando essa situação que foi muito interessante em eu estar divulgando isso para vocês, que foi libertador montar esse grupo e entendendo que a minha família é uma família muito simples em questão de cultura e de estudo, não bastava a mim apenas escrever no grupo de WhatsApp as coisas que precisa ser dita. Por quê? Uma vírgula muda a frase, um ponto muda a frase. O entendimento de um vai ser passado para o outro de uma maneira
e um tom e um sentimento diferente. Então, para que não houvesse também esse mal entendido, eu tive o cuidado em gravar esses vídeos, assim como eu estou fazendo aqui, eu gravo o vídeo atualizando as situações e passando no grupo. Com isso, a gente acaba que tendo que falar um pouco do passado, que foi o que eu passei lá para eles. É preciso falar sobre algumas coisas do passado, principalmente as coisas que foram administradas erradas, para que a gente possa estar atualizando que tais contas estão sendo pagas por conta de que neste momento do passado não houve este pagamento. E neste momento atual está sendo feito esse pagamento com juros, né? Utilizando o dinheiro da idosa para esse pagamento, para a prestação de conta, para que todo mundo saiba que o dinheiro, onde o dinheiro está sendo gasto. Um assunto fundamental que eu deixo aqui a minha dica para vocês, para você que quer realmente cuidar do cartão do idoso e não ter problema em ter sido taxado de que está roubando o idoso, porque até mesmo aqueles que estão querendo fazer o bem vão ser criticados, vai ter o nome aí desconfiado, mas não se apegue nisso, não se apegue no que podem pensar de mim. Se você está agindo correto, sabe que você está fazendo um bem para esse idoso, então continue. Mas você tem que se precaver com a injustiça que pode vir em cima de você. Isso sim. E como que você vai se precaver? Montando esse grupo, deixando as coisas atualizadas, você deixar tudo avisado na medida do possível de como está sendo administrado. A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Se você fez uma compra de supermercado, é preciso que você guarde a notinha dessa compra. E saiba que com o passar do tempo, essa notinha ela vai se desbotando. Faça com uma caneta alguma anotação atrás. Use a tecnologia a seu favor, tire essa foto, guarde numa galeria, numa pastinha sua de tecnologia aí, para que fique reservado, para que se algo lá na frente acontecer de alguma desconfiança da sua conduta, você tem tudo organizado para demonstrar. Porque saiba, se você assumiu essa responsabilidade em estar pegando esse cartão de idoso, sinto muito, você tem que prestar conta. E sinto muito, você pode sim ser taxado de que está roubando dinheiro, de que está administrando errado o dinheiro. Mas se você tem a sua consciência limpa, não se apegue nisso. Mas se proteja com os dados todos organizados. Tudo que for gasto com o idoso, tente, na maioria das vezes, usar o cartão de débito do idoso. Não façam da maneira errada que possam desconfiar de você. E qual é essa maneira errada? E que aí sim, se você estiver fazendo isso, você vai levantar julgamentos, infelizmente. A maneira errada é, se a pensão do idoso for paga no dia 5, e se nesse mesmo dia 5 você tirar o montante inteiro desse dinheiro, saiba que não tem como ter esse controle. Porque você tirou um dinheiro absurdo num dia só, sem justificativa, sem ter mostrado para alguém o que foi feito com esse dinheiro. E aí sim, infelizmente, eu vou ser sincera para vocês. Isso pode ser, se alguém denunciar, pode dar até cadeia. É preciso entender que é muita responsabilidade você estar com o cartão do idoso. Não é brincadeira. É preciso prestar conta. E se você não tem essa organização de guardar esses papeizinhos, faça de uma maneira melhor. Utilize a tecnologia a seu favor. Você tira essa foto, pronto, se você perder esse cartãozinho do que foi gasto no supermercado, na quitanda, no açougue, você tem como comprovar, porque a tirada dessa foto tem a data atual. Então, qualquer pessoa vai ficar sabendo que foi exatamente essa data. E no cartãozinho também, no recibo, tem a data. E sem falar que você também pode demonstrar o extrato do banco, pois você comprou no débito do cartão de idoso. Então, são várias maneiras que você tem de se proteger de alguma acusação que possa vir lá para frente. E acredite, irá vir. Mas se você está totalmente correto, não se preocupe com julgamentos. Você comprova e está tudo certo. Então, gente, essa passada é para a gente poder organizar as coisinhas dos idosos. Quais são as coisinhas dos idosos? São os cuidados, os carinhos que a gente tem que ter com eles, que é ter toda a documentação correta em mãos, em fácil acesso, para alguma emergência, você já pegar e sair, né? Ter o xerox, para que se deixar com uma outra pessoa, que você, de repente, naquele momento, não confie em deixar o documento do idoso, mas deixa ali o xerox, para que alguma emergência, essa pessoa possa estar utilizando o
Xerox, e daí depois você entra com o documento correto, né? Falamos aqui também sobre o medicamento. É preciso ter cuidado com o medicamento do idoso, não pode esquecer o medicamento, não pode dar em horário diferente, tem que seguir à risca a orientação médica. O médico estudou tanto tempo, é para ser ouvido. E num retorno do médico, é importante você dar o feedback, a sua observação de como aquele idoso acabou se comportando, tendo um comportamento diferente com aquele medicamento. Se você não falar isso para o médico não tem como resolver o problema. Você tem que dizer, olha, a partir daquele medicamento, antes disso, o meu idoso estava nessas condições. Depois disso, passou a ficar nessas condições. O médico tem que ser orientado também, você tem que dizer para ele. E todas essas anotações, faça uma agendinha, coloque em anotações, faça um diário do idoso. É importante você ter todos esses documentos alinhados com as coisas dos idosos, porque quando for revezar desse idoso passar para outra pessoa, essa outra pessoa tem um histórico perfeito, sabe de onde saiu e para onde pode ir, né? Também falamos aqui do detalhe crítico, um assunto delicado, que é sobre o cartão do idoso. Gente, o cartão do idoso é do idoso. Não pense vocês que quem estiver com o cartão do idoso não vai prestar conta. E se você tem boa intenção em estar com o cartão do idoso, sinto muito, é uma responsabilidade muito grande. Você precisa se proteger, porque lá na frente, até quem você acha que não vai criticar, acreditem, vai criticar. Você precisa ter os dados comprovados para se precaver de alguma acusação futura. Pois, infelizmente, né, nós sabemos que muitas pessoas pegam sim o cartão do idoso para ser incorreto. Se você sabe disso, que alguém está fazendo coisa errada com o cartão do idoso próximo a você, se sensibilize. Assume essa responsabilidade. Você irá ver que está fazendo bem para alguém. Às vezes, a pessoa que está com o cartão não é boa de administração da própria vida. Como é que ela vai administrar a vida do idoso, da vida financeira do idoso? Às vezes não é nem por mal, às vezes é porque não tem essa educação, não tem esse conhecimento. A pessoa, gente, todo mundo, todos nós, oferecemos o que a gente tem. E observe o que essa pessoa tem para oferecer. Muitas das vezes, muitas pessoas não têm muita coisa para oferecer. Não tem inteligência, não tem cultura, não é uma pessoa ativa. Às vezes não tem a sabedoria da vida. Às vezes é uma pessoa que não está administrando nem a sua própria vida. Como é que ela vai dar conta de administrar a vida financeira de um idoso? Né? Outros são, sim, por malandragem, de pegar esse cartão do idoso e gastar em coisas impróprias, né? Gastar com coisas próprias, né? Então, assim, não é correto, né? Vamos tentar fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Então, passei essas dicas interessantes, né? Falei sobre esse grupo de WhatsApp. Se você não tem, pense em fazer, mas bloqueie esse grupo, não deixe as pessoas falarem ali sobre as coisas que estão acontecendo. Mantenha só você a atualização correta e honesta do que está acontecendo, né? Faça vídeos, porque no vídeo você consegue mostrar a sua expressão. Se você escrever, uma pessoa fala, lê de um jeito e transmite de outro jeito. Se você fizer esse vídeo, você fala, gente, qualquer dúvida, assista novamente esse vídeo onde eu expliquei sobre esse assunto dessa idosa. Então, você consegue deixar todo mundo a par da situação, todo mundo transparente do que está acontecendo, né? Essa transparência é importante para quem está à frente dessa situação e é importante para que todos saibam do que está acontecendo, pois às vezes uns sabidões pode falar, eu não sabia que estava acontecendo isso. Estando no grupo vai saber, né? Ou alguns outros espertalhões vão falar assim, mas não foi desse jeito que eu vi, que o fulano me disse assim, o cicrano me disse assado. Está no grupo. Está sendo dito igual para todo mundo. E uma coisa muito importante, não leve essa conversa do grupo depois no particular, porque hoje em dia o lance da fofoca tecnológica vai muito além. Se você comenta alguma coisa com sentimento para um irmão que você tem mais apreço, né? Esse irmão, de repente, pode comentar que você falou uma coisa que não foi dito no grupo. Então, assim, infelizmente, você tem que ser realmente imparcial. Por mais que você tenha um sentimento de que realmente aquele irmão tem mais razão e aquele outro irmão tem menos razão, ali você tem que ser neutra. Você tem que ser racional, onde tem que ser dito somente sobre as coisas real do idoso. Ok?
Fica aqui essa dica, espero ter ajudado algumas pessoas aí em casa, né? Me diz aqui no comentário se você está passando por essa dificuldade, né? Quem sabe eu, lendo seu comentário, eu posso te orientar de uma maneira melhor, de repente uma outra visão que você não está vendo, de repente é uma luz no fim do túnel. Terei o maior prazer em conversar com vocês aqui nos comentários, né? Por favor, que você que gostou desse vídeo, se for válido para você, por favor, dê o joinha, é importante, né, pra gente, o YouTube entender que esse algoritmo, esse assunto é interessante, né, esclarecedor, né? Aqui também a gente aborda assuntos de atividade física para o idoso. Se você tem um idosinho aí fraco, fica aqui com a gente mostra aqui, ensina você a estar praticando uma atividade física com esse idoso, com uma orientação legal, tá bom? E é isso aí, é um prazer estar aqui e até o próximo outro vídeo aí com outro assunto. E se vocês também têm alguma ideia de algum assunto interessante, comenta aqui comigo que a gente dá uma olhadinha e a gente aborda outros assuntos aí a pedido de vocês também. Fiquem com Deus, ótima semana, até mais.